Caras amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, estamos na última semana de mais um ano litúrgico. Nesta terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, o texto para a nossa reflexão é tirado do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Trata-se de um trechinho do discurso escatológico, onde Jesus dá instruções a respeito da irrupção do tempo de Deus na história. Não se trata do fim do mundo físico, material, pois isso não passava pela cabeça das pessoas de fé daquela época. Afinal, a criação é obra de Deus e tudo quanto Deus cria é firme e sólido, como diz o Salmo 104:3. Assentaste a terra sobre suas bases, inabalável para sempre e eternamente. O Salmo 89:12 reconhece que o céu e a terra pertencem a Deus. Por isso, não se podia pensar na criação sendo destruída pelo próprio Deus. Quando, no contexto de Jesus, as pessoas diziam o tempo está próximo, não se referiam ao tempo cronológico, pensado em termos de horas, dias, meses e anos, e sim no kairos, palavra grega de difícil tradução para o português. Dizia-se o kairos aproxima-se. Lucas 21:8. Não se trata do fim do mundo, deste mundo, e sim do fim de um mundo, o mundo da injustiça, eliminado por obra de Deus, que abrirá espaço para a fraternidade, a reconciliação e a paz, onde os ímpios e os malvados não terão vez. Todos ansiamos por um mundo assim. Jesus falou de escatologia quando estava em Jerusalém, em sua última viagem à cidade sagrada, na qual padeceria a morte de cruz. Os discípulos estavam encantados com a beleza do templo em processo de reformas. No entanto, o Mestre chamou-os à realidade. Vocês estão contemplando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então os discípulos lhe perguntaram: quando será isso, Mestre? E qual o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Essa pergunta permanece até hoje. Quando será o fim? Quando Lucas escreveu o seu evangelho, o templo de Jerusalém já havia sido destruído pelas tropas romanas no ano 70 de nossa era. Assim, seus leitores e leitoras já se defrontavam com a experiência traumatizante de ver a casa de Deus em ruínas, aquele lugar venerável onde as pessoas peregrinavam ao encontro de Deus estava arrasado. Os adoradores então se perguntavam: e agora? E eram desafiados a seguir adiante, conscientes de que Deus não os abandonara. Antes, continuava a caminhar com eles, porém de uma maneira diferente. Um kairos se descortinava para além do fracasso. O tempo de destruir seria sucedido pelo tempo de construir, como dissera Eclesiastes capítulo 3, versículo 3. Portanto, o tempo novo seria tempo de recomeçar sobre novas bases para construir o mundo querido por Deus. Isso é o kairos.
A questão levantada pelos discípulos de Jesus dizia respeito ao quando aconteceria o tempo de Deus, o Kairós, e quais os sinais semeia de que tudo isso aconteceria. A resposta ao quando fica em aberto. Jesus parece se recusar a tratar desse assunto. Marcos 13:32 contém um dito muito interessante a esse respeito. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Uma forma lapidar de dizer que o tema não tem tanta relevância. No entanto, Jesus dá orientações de como se comportar em relação ao fim, o escatom. Começa alertando contra os falsos messias e suas pregações enganosas. O discípulo ajuizado não lhes dá ouvido, para não se desviar do empenho em construir o mundo querido por Deus. Por outro lado, Jesus diz que acontecerão fatos aterradores, como guerras, terremotos, pestes e fomes, bem como fenômenos cósmicos pavorosos. Embora tais sinais fossem prenúncios da chegada do fim, só Deus conhece o momento do seu Kairós. Os transtornos aludidos por Jesus têm a ver com as manifestações de Deus, as teofanias, e não com o fim do planeta Terra. São muitos os relatos bíblicos que falam de Deus se manifestando em meio a furacões, terremotos e fogo, como aconteceu com o profeta Elias no Monte Horebe, fato narrado no primeiro livro dos Reis, 19, de 9 a 14. No discurso escatológico, Jesus se serve de um gênero literário, um modo de falar do contato de Deus com a realidade humana. Em outras palavras, Jesus não está prevendo o futuro, apenas anunciava o confronto da humanidade com Deus. Aqui e acolá aparecem profetas do fim do mundo. Muita gente lhes dá crédito e se põe a fazer coisas estranhas em preparação do fim. Já nos albores da fé cristã, havia membros da comunidade dos Tessalonicenses que passavam o dia na ociosidade à espera da manifestação do Senhor. O apóstolo Paulo, muito realista, dá a seguinte orientação: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Segunda carta aos Tessalonicenses 3:7. Sua convicção de fé permanece válida até hoje. O dia do Senhor deverá nos encontrar ativos na prática da justiça, empenhados em fazer reinar o amor, totalmente dedicados em construir agora o que na fé esperamos, o reinado de Deus. Por isso rezamos: venha a nós o vosso reino. Tal é nosso pedido no final da quinta oração eucarística. A nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Essa é a atitude do discípulo e da discípula autênticos à espera do tempo de Deus. Peçamos a graça de sermos discípulos e discípulas ansiosos pela irrupção do Kairós de Deus em nosso mundo. Tenham todas e todos um luminoso tempo de oração.